Oi, hoje a gente vai fazer uma pequena cronologia da vida e da obra do José Saramago. O José Saramago nasceu então em 1922 em Portugal, mais precisamente em Alzinhaga, que na época do nascimento dele não tinha nem 400 habitantes. Os pais do Saramago, o José e a Maria, eles eram agricultores e em 1924 decidiram se mudar para Lisboa, onde o Saramago passou a maior parte da vida. E em Lisboa o pai dele passou a trabalhar como policial. Desde criança o pequeno José era apaixonado por livros e super curioso em relação ao mundo. Mas as dificuldades financeiras da família fizeram com que ele fosse impedido de continuar estudando em liceus, que dariam acesso ao ensino superior, e por conta disso a família decidiu matricular ele em uma escola técnica, onde ele aprendeu o ofício de serralheiro. Depois disso ele trabalhou como serralheiro por mais ou menos 2 anos em uma oficina de carros. E em 1944 o Saramago se casou com a primeira esposa dele, a Hilda Reis, que na época era datilógrafa. Nessa época o Saramago trabalhava como funcionário público. Em 1947 nasce a primeira e única filha do casal, a Violante, e nesse mesmo ano o Saramago publicou o seu primeiro livro, chamado Terra de Pecado. Depois desse livro ele só voltou a publicar 19 anos depois, em 1966, com o livro Poemas Possíveis. No final dos anos 50 ele passou a trabalhar em uma editora como auxiliar de produção, e nessa editora ele conheceu grandes intelectuais e escritores de Portugal, e nessa mesma época ele também começou a fazer traduções. Traduziu autores como Hegel, Baudelaire e Tolstói, e ele manteve esse ofício de tradutor até 1981. Em 66, depois de 19 anos de silêncio, sem publicar nada, o Saramago então publica um livro de poesia. Nos próximos anos ele vai publicar mais 2 livros de poesia, mas praticamente sem nenhuma repercussão. Nos anos 70 ele se divorcia da esposa, a Hilda, e vai viver com a Isabel de Nóbrega, que também era escritora. Em 71 ele passa a trabalhar em um jornal, o Diário de Lisboa, onde ele coordena a parte de cultura. Em 75 aconteceram algumas tensões políticas em Portugal, e por conta de algumas coisas que o Saramago tinha escrito no jornal, ele acabou sendo demitido. Desempregado, então, ele decide se mudar para uma área mais rural de Portugal, e lá ele também decide se dedicar integralmente à literatura. Em 78 ele publica uma coletânea de contos chamada Objeto Quase, e a partir daí ele começa a publicar com mais frequência. E nos anos seguintes, então, ele vai publicar Memorial do Convento e História do Cerco de Lisboa, que tiveram uma repercussão maior e hoje em dia ainda são bastante conhecidos. Em 86 ele conhece a jornalista espanhola Pilar del Rio, em 88 eles se casam e passam o resto da vida juntos. Em 1991 ele é indicado ao Prêmio Literário Europeu com o livro Evangelho segundo Jesus Cristo, mas esse livro foi censurado pelo governo português, que também impediu o Saramago de participar desse concurso, porque os católicos não tinham gostado desse livro, então ele acabou sendo censurado. Em 95 ele publica o Ensaio sobre a Cegueira, que é talvez um dos livros mais conhecidos dele, e esse livro já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. Ainda em 1995 ele venceu o Prêmio Camões, e em 1998, aos 76 anos, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, se tornando aí o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar esse prêmio. Depois de ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, a vida do Saramago muda, ele passa a viajar com muita frequência, ser convidado para várias entrevistas e palestras, e também se engaja na luta pelo cumprimento dos direitos humanos. De 98 até 2008 ele publica mais 9 títulos que são bem conhecidos, como O Homem Duplicado, As Intermitências da Morte e O Ensaio sobre a Lucidez. Ao todo, o Saramago escreveu mais de 40 livros publicados em mais de 60 países. A escrita dele é marcada por uma característica oral muito forte, onde ele usa parágrafos bem grandes e não usa a pontuação de uma maneira convencional, ele só usa vírgulas e pontos finais, e ele ficou bastante conhecido por essa característica de escrita. No início da carreira dele ele foi bastante criticado por escrever de uma maneira considerada errada, mas depois isso acabou virando uma marca registrada dele e hoje ele é celebrado por conta dessa característica de escrita. E se alguém aí tem medo de ler o Saramago, nunca leu o Saramago, tem medo dele por conta dessa escrita, pode ficar bem tranquilo, porque não é tão difícil assim. No início parece um pouco complicado, mas logo a gente se integra a esse ritmo do livro e a gente vê que não é um bicho de 7 cabeças. O Saramago faleceu em 2010, aos 87 anos, na casa dele, na ilha de Lanzarote, por conta de uma leucemia. Ele nos deixou uma obra de peso que nos faz pensar sobre a condição humana e nunca nos deixa indiferentes. Ele é, sem dúvida nenhuma, um autor indispensável. Então esse foi o vídeo de hoje, uma cronologia muito modesta desse autor gigantesco. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a vida e a obra do Saramago, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!